mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Esse negócio de coração é uma coisa complicada. Porque nós primeiro precisamos compreender que esse tema está firmado naquilo que as Escrituras querem dizer quando fala do coração. E basicamente é que o nosso coração, no olhar do hebreu, no olhar do povo judeu, ele significa sede de todos os sentimentos, da administração das emoções. Então, é nessa base que eu quero que vocês pensem sobre esse tema, corações que são enganados. À luz da vida desses dois homens, Salomão e Jeroboão, que foram enganados por seus corações, nós vamos poder aprender algumas coisas muito pertinentes, muito úteis para a nossa vida, eu espero. A primeira coisa que eu quero que a gente retenha: o reino de Deus precisa estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Eu vou trazer só 2 tópicos, eu quero que vocês repitam comigo. O reino de Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Vamos lá? O reino de Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Se você quer ser um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, o reino de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na tua vida. Sempre, sempre mesmo. Quando olhamos para os 10 capítulos anteriores do primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar um Salomão sábio, muito rico e muito competente em tudo que fazia e próspero em tudo que fazia. Estava tudo indo bem na vida de Salomão. Mas o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis mostra-nos, de maneira escancarada, Salomão como o maior idólatra da nação de Israel. Como homem, e vocês depois leiam esse capítulo 11 todo e vocês vão constatar isso, o homem que mais se tornou idólatra e esparramou a idolatria para o povo, porque ele era o rei. Salomão se afasta de Deus e ele casa-se com várias mulheres para fortalecer o seu reino. Era algo que as nações vizinhas de Israel sempre fizeram. E se nós olharmos para a história do mundo, nós vamos encontrar os reis casando seus filhos e filhas para terem um domínio maior de uma ou outra região, ou liberdade aqui ou ali para negociar, ou para a segurança de suas nações. E Salomão faz isto de maneira desenfreada. Mas ele quebrou a lei de Deus. Se nós formos ler Deuteronômio 17, versículos 16 e 17, ali expõe algumas coisas que os reis tinham que evitar. E elas, resumidamente, eram: não deveriam multiplicar cavalos, mulheres, prata e ouro. E Salomão, ele conseguiu acertar tudo aqui no alvo. Ele multiplicou tudo isso. E é interessante que a Bíblia especifica exatamente isso, que Salomão ele era campeão nestas áreas aqui. A ambição e o desvio daquilo que a palavra de Deus determinava para Salomão, ou Salomão e a nação a um momento muito triste. Nada deve nos desviar e nos perverter de colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, gente. É uma das coisas que a gente precisa inculcar na nossa mente e no nosso coração. Talvez, e eu creio isso com todo Salomão no início do seu reinado, quando ele pede sabedoria a Deus, e ele ganha de Deus tanto sabedoria como riquezas, Salomão jamais imaginava que ia ter esse desvio. Quando ele começa a se casar com várias mulheres, filhas de reis, para aumentar o reino, aumentar o poder, eu creio que no início jamais pensava: estou me desviando daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque é assim.
que eu e vocês nos desviamos da vontade de Deus. No início, às vezes não parece ser algo ruim. Às vezes aquilo não parece ser tão errado. Às vezes a gente pensa, mas muita gente faz isso. Eu creio que Salomão viu isso. Talvez ele, com toda a sabedoria humana que Deus deu a ele, tenha pensado, mas é desta forma que eu vou, de fato, ampliar o reino que meu pai me deixou e conquistar muitas coisas para Israel. Agora, depois de um tempo, Salomão, ele começa um declive, uma descida muito íngreme. E quando a gente está numa descida íngreme de desobediência, a gente pega embalo, gente. Pega embalo. É igual carreta sem freio na descida e quando ela está carregada. Fidelidade. Se de tudo que eu falar hoje você gravar isso que eu vou falar, eu creio que você sai daqui com um material que vai te ajudar na vida até o seu último dia de vida. A fidelidade não aceita meio termo. Ontem nós casamos a minha filha e eu perguntei para a Lívia, e aí, Lívia, vai casar logo, né? Porque eu creio que logo casa. Você aceitaria que o Fernando fosse meio fiel para você? Não, mas 50% era fidelíssimo. Não dá, fidelidade não dá. Fidelidade ou é ou não é. Sim, a nossa vida com Deus. Nós temos que ser fiéis. Diz a Bíblia, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Como é que pode? O Salomão maduro, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus, cresceu na companhia de sacerdotes, na companhia de profetas, na companhia do pai. Como que pode esse homem, a hora que amadurece, desviar-se desta maneira? Ele é rico, sábio, o mais rico e mais sábio que já existiu e que nunca mais existirá igual. Mas o coração era quase fiel. Não era fiel de tudo. Quando Deus, gente, diz não na palavra dele, é não. Não dá para fazer mais ou menos. Ouça bem, não dá para fazer mais ou menos porque isso é ruim para mim. A palavra de Deus procura nos cercar de segurança. Toda vez que a Bíblia nos diz não, é para a nossa segurança. Não é porque Deus, ele é caprichoso. Ele está lá no céu, deitado em almofadas de cetim e diz: "Agora eu vou judiar um pouco da Sônia". Não, ou de qualquer um de nós. Quando Deus nos orienta pela palavra, não, é para minha e para a sua segurança. Não bata de frente com a palavra de Deus. Não faça isso, porque isso vai levar você para um caminho inseguro, escorregadio e de fatalidades, sem nenhuma dúvida. Salomão se esfriou em sua fé. Infelizmente, nesses passos, nessas pegadas de desobediência, ele se esfriou na fé. Ah, pastor, mas eu não vou me esfriar, não. Não, você vai também. Se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, nós nos esfriamos na fé também. Cuidado com a temperatura da sua fé. Se tem uma leitura bíblica diária, se você não tem um tempo de oração todos os dias, se você não costuma agradecer pelo almoço na sua casa, pelo jantar ou pelo lanche, você está frio na fé já. Nós precisamos levar isso a sério. Deus nos dá liberdade em pecar, mas Ele não deixa a gente ter êxito nisso. Diz a Bíblia no versículo 9, eu estou lendo aqui na tradução Almeida Revista Atualizada, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Deus de Israel. E a Bíblia diz assim, que 2 vezes lhe apareceu. Tal era a comunhão, a intimidade de Deus para com Salomão.
Deus se indignou contra Salomão. E será que não vai se indignar contra mim, contra você? Deus avisa Salomão sobre o que iria acontecer e por quê. Do versículo 9 ao 13, que não lemos, Deus mostra o motivo, a revolta de Salomão, e isso traria para ele prejuízos inigualáveis. Ele não andou nos caminhos de Deus, se tornou idólatra e distante de Deus. Toda vez que você e eu nós persistimos em alguns erros, nós vamos nos afastando de Deus. É assim mesmo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro. Não tem como o pecador que peca inadvertidamente ficar próximo de Deus. As duas coisas não conciliam-se. Colocou o reino dele acima de Deus. Salomão estava definitivamente ameaçado do fracasso por causa dele, por causa das suas atitudes. Deus jamais irá aceitar que o nosso reino esteja acima do reino dele. E agora, a pergunta final desse tópico. Porque não tenha dúvida, todos nós temos o nosso reino, viu? Todo ser humano tem o seu próprio reino. Mesmo que você não perceba isso ainda. Mas em que lugar está o teu reino hoje? Abaixo do reino de Deus ou acima do reino de Deus? As tuas vontades, o teu coração, os teus desejos formam o teu reino. O meu. Onde é que está o teu reino hoje? Abaixo do reino de Deus ou acima? Porque Salomão, sendo mais sábio, mais rico, privilegiado, ele colocou o reino dele acima do reino de Deus e ele fracassou e afundou a nação junto com ele, porque ele era rei. Mas Salomão foi restaurado? Eu creio que sim. A palavra de Deus nos mostra isso. Primeiro, Deus não deixaria um ímpio construir o templo que Salomão construiu. Salomão escreveu Eclesiastes, onde ele deixa claro que o temor a Deus é toda uma vida, seja ela qual for. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, Deus promete a Davi que o seu filho seria disciplinado, mas seria assistido com misericórdia. Eu creio que Salomão, ele foi restaurado, mas custou caro para ele. Do mesmo jeito que pode custar para nós. Segunda coisa que eu quero que a gente guarde hoje. Deus recompensa e dá estabilidade aos que o ouvem. Repitam comigo. Deus recompensa e dá estabilidade aos que o ouvem. Jeroboão, que é o outro personagem nosso aqui, era um homem de valor. O texto diz isso. Ele era jovem, ele era forte, ele era atirado para o serviço, ele era alguém flexível, ele era uma pessoa notável. Tanto que Salomão, sendo um homem sábio, notou Jeroboão nas construções de Salomão. O texto nos diz que Salomão enxergou qualidades nele. Nós precisamos filtrar os desejos do nosso coração. Lá na palavra de Deus, no versículo que lemos, versículo 37, está escrito: Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Na linguagem que nós estamos seguindo, a NVT, diz assim: sobre tudo o que o seu coração desejar, Jeroboão. Olha, cuidado com os seus desejos do coração. Porque às vezes o desejo no nosso coração é muito claro para nós, é muito lúcido, é muito forte, mas pode nos levar para uma grande rascada. Havia uma condição para que esse Jeroboão frutificasse. Deus falou para ele: se você fizer o que eu estou mandando, eu vou te colocar em pé de igualdade com Davi. Se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi. Jeroboão teve uma oportunidade muito especial. As pessoas me perguntam muito, e outros pastores ouvem essas perguntas também. Qual é o segredo de sucesso? Qual é o segredo de estabilidade ou de uma vida estável? É esse.
ouvir o que Deus diz e levar isso a sério. Deixar o nosso reino abaixo do reino de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Ontem, no casamento da Aline, eu preguei sobre isso. O texto é exatamente esse: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser dadas a vocês. Esse homem foi traído pelos desejos. Ele levou também o povo à idolatria. Quando ele se torna rei, lá no norte, na região de Samaria, ali, tal de Israel, 10 tribos. Veja, Salomão ficou com 2 tribos, a dele mais uma. Jeroboão tinha tudo para se tornar um grande nome. Este homem ficou imaginando coisas. Ele pensou: se eu deixar esse povo descer a Jerusalém para adorar, eles logo vão embora para lá e me deixam sozinho, enfraquecem o meu reino. Ele não ouviu o que Deus disse. Ele procurou resolver do jeito dele. Ele foi lá e construiu santuários, ele ordenou o sacerdote segundo a sua vontade, segundo o seu bem entender, e ele fez com que a nação de Israel, essas 10 tribos do norte, se tornasse uma nação também muito idólatra, desagradando a Deus. Foi traído pelo coração. Ele ficou conhecido como aquele que fez pecar a Israel, essas 10 tribos. Sua casa foi alvo do juízo de Deus. A sua casa, sua família, sua descendência. O filho mais jovem morreu e a dinastia dele chegou ao fim rapidamente. Não sobrou ninguém da raça. A descendência de Deus e ouvem a Deus, têm a possibilidade de ter uma vida espiritual. Mas em que aspecto, pastor? Em todos os aspectos. Financeiramente, a família sua vai ser estável, tudo na tua vida vai bem, porque Deus é com você. Agora, se não for assim, gente, uma vida instável, é quando tudo que você faz parece que dá errado. É quando a pessoa fala: mas não é possível, tudo está dando errado. Hoje eu vi um carro quebrado na rua, e aí tinha um rapaz tentando arrumar, e a mulher, a dona do carro, provavelmente estava ao lado, e o rapaz falou: vai ter que ir assim mesmo. Ela falou assim: mas vazando isso tudo de gasolina? Ele falou: desse jeito que tem que ir. Eu acho que nem ele era mecânico e não entendia de nada, né? Porque andar com um carro vazando tanta gasolina daquele jeito. Mas é assim a vida de instabilidade. Você começa a ter umas coisas esquisitas na sua vida. Gente, nós precisamos entender isto. Basta ouvirmos o que Deus tem falado, pedirmos a Deus. Tem coisas difíceis. Senhor, me ajuda a te obedecer nisso aqui. Me ajuda a entender esse negócio direito. Me ajuda a trazer para o coração de uma maneira que vá fazer bem a mim, vá fazer da tua igreja, porque olha, prestem atenção, nós estamos aqui salvos por Cristo para desempenharmos o papel da proclamação do Evangelho. E isso não é feito somente por um pastor, isso é feito por uma igreja. Nós, como eu tenho dito a essa igreja, durante a semana é que vamos evangelizar. E você não precisa levar a Bíblia necessariamente, você não precisa andar com texto decorado se você não tem, basta você ser povo de Deus aí fora, lá no escritório, lá no Ministério Público, lá no hospital, onde você trabalha. Você tem que ser luz, você tem que ser sal da terra. Eu também, mas vocês também. Aí o evangelho é pregado. Naturalmente. As pessoas logo vão te perguntar: escuta, onde é a sua igreja? As pessoas vão querer saber por que você vive bem assim, por que o teu casamento é bom, por que parece que a tua vida não tem problema. É claro que tem muitos problemas, mas nós temos uma vida estável. Se você quer ter uma vida estável, ouça o que Deus tem dito. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, disse Deus a Salomão, prolongarei os teus dias. Mas essa promessa é para nós também. Para Jeroboão: se ouvires tudo que
te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável. Eu quero uma casa estável. Você quer? Eu imagino que queira. Então nós vamos agora orar, colocar diante de Deus a nossa vida. E tem uma coisa, se tiver vazando gasolina igual o carro da mulher lá, e você tiver um propósito firme no coração hoje, o vazamento para. A vida se tornará estável. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Quero orar por nós nessa noite, pedindo que Deus não deixe os nossos corações nos enganar. Pai, a tua palavra é clara e o relata a narrativa da vida de dois homens próximos do Senhor, que receberam promessas do Senhor, eles falharam, eles sofreram por isso e fizeram o teu povo sofrer. Meu Deus, nós somos o teu povo. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor, por tua graça, por tua vontade. A bênção que nós suplicamos ao Senhor nessa noite é que esta palavra ela permaneça em nossos corações de tal maneira que nessa nova semana, que nesses próximos dias a gente comece a refletir sobre nossas atitudes, sobre nossas decisões, baseados em quê que nós temos vivido, porque desejamos uma vida estável. A tua igreja, meu Deus, se tiver vida estável, ela pode proclamar o evangelho muito mais alto, muito mais claro, em um tempo de tanta necessidade, de tanta carência, de tanta dificuldade. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, a nossa cidade, onde quer que nós estejamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.